Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Então, pessoal, eu vou fazer uma continuaçãozinha de um vídeo que eu falei sobre quando eu conheci o meu marido, né? Então, eu contei como eu conheci, falei que eu não levaria ele na minha casa, né? Porque eu teria vergonha e tal. Mas aí eu vou contar a parte de quando eu levei ele a primeira vez na minha casa, tá conhecendo a minha família, minha casa e tal. Gente, primeiro, que eu contei pra vocês lá no vídeo anterior, quem não assistiu, quem caiu aqui de paraquedas, vai lá no início, tem o dia que eu conheci meu marido, né? Aí tem o vídeo contando tudo como foi, e agora eu vou estar relatando depois que eu conheci ele, quando eu levei ele a primeira vez na minha casa, como que foi. Então, como eu contei lá, ele era cobrador de ônibus, né? E aí eu conheci ele que eu voltando do trabalho, que eu trabalhava no centro da cidade, e eu pegava o mesmo ônibus que ele trabalhava. Então eu pegava três linhas diferentes, tinha três opções. Aí o dia que calhava dessa linha que eu pegava tá mais vazia, eu pegava a primeira que eu achasse. Aí coincidia de algumas vezes eu pegar a dele, porque fazia sentido também que passava no mesmo lugar que as três linhas passavam. As três passavam na mesma rua, que era de frente de onde eu descia para ir para minha casa. Era numa avenida, eu descia essa avenida e descia a minha rua, que era bem curtinha. E aí, em uma dessas linhas ele trabalhava, nas outras duas não, porém eu revezava, né? Porque eu queria, era coincidência, calhava de às vezes acontecer da linha que eu pegava dele estava mais vazia, acabava pegando, né? Porque a linha dele é mais curta, ele era o primeiro ponto. Aí depois mais pra frente tinha outra e mais pra frente tinha outra. Então a dele, como era mais curto, o pessoal ia mais pra diante, né? Sentido bairro, mas só que desciam mais pra frente, então essa linha dele era mais vazia. E aí o que aconteceu? Aí eu peguei um dia, deixa eu relembrar como que foi quando eu fui levar ele a primeira vez na minha casa. Eu me lembro que eu marquei com ele, eu contei pra minha mãe que eu tava namorando, minha mãe não gostou muito, ela não aceitou, porque minha mãe sempre foi ciumenta, né? Ciumenta e também ela era muito brava, tinha muito medo de a gente, sei lá, se envolver com quem não presta, né? Às vezes ela tinha um pouco de receio, como ela não conhecia, só via falar, né, que eu conheci ele. Ela sabia que ele era trabalhador, mas não sabia qual era a índole deles, né, se ele era casado, alguma coisa errada. Aí eu peguei, fui, marquei com ele, falei, ó, um dia você vai na minha casa, tal, pra você conhecer minha casa. Eu nem lembro se ele conheceu ninguém, porque assim, tipo, era eu, minha mãe, meus sobrinhos e meu filho. A minha mãe trabalhava no buffet, sempre final de semana e feriado, ela não estava em casa. E eram os únicos dias que ele tinha uma folguinha, acho que no fim de semana, um dia só da semana ele tinha uma folga, ou era sábado ou era um domingo. E aí minha mãe sempre trabalhava, então era eu, meu filho, que ficava com ele no fim de semana, que minha mãe trabalhava durante o fim de semana, e na semana eu trabalhava, deixava ele na creche, minha mãe pegava. Aí eu lembro que eu tinha meus dois sobrinhos, que a minha irmã foi morar no Japão, e minha mãe cuidou deles, e aí eu que cuidava deles no fim de semana também. E na semana eles estudavam, eles já eram meio grandinhos. Aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu marquei com ele, eu não tô lembrando direito como que foi, de pensar. Eu acho que eu pedi pra ele tá indo lá, ou eu fui com ele. Eu acho que eu fui na casa dele, depois de lá da casa dele ele veio me trazer, aí ele foi na porta, ele não entrou. Aí a outra vez eu acho que eu marquei com ele pra ele tá vindo, deu o endereço e ele veio. Aí ele veio conhecer minha casa, nossa, na hora que ele viu, a primeira impressão que ele teve foi de pena. Tipo, minha casa era muito feia, não era uma casa, era um mocó. Então, gente, era muito feio, era tipo assim, ai que horror, gente, que horror. Não que eu tenha nada contra ninguém que mora numa casa feia, mas eu morei a vida inteira numa casa feia, então era muito constrangedor trazer um namorado que mais ou menos era melhorzinho de situação do que eu, né? Aí, gente, era muito feio lá, era um negócio terrível, olha, pra vocês verem, como vocês pensam que as aparências enganam. Hoje, eu, graças a Deus, tenho um confortozinho, né, de morar melhor, mas eu já morei muito péssimo, tipo, várias vezes. Eu era que nem cigana, a minha família vivia mudando de casa. Todo ano eu me lembro que eu mudava de casa. Eu tava numa casa, eu falava, ah, ainda bem, estabilizamos. Quando eu pensava que eu me estabilizava, minha mãe me inscrevia lá numa escola, tal, fazia minha matrícula, eu tava lá de boa. Daqui a pouco minha mãe falava, o ano que vem nós vamos mudar. Já chegava perto do final do ano, já falava em mudar. Eu falava, minha Nossa Senhora, já vai ter que mudar de novo. Eu, por que, mãe, que a gente vai mudar de novo? E criança não entende, né? Aí eu, por que eu vou ter que mudar de novo? Mãe, eu gosto da minha escola, eu gosto da minha casa, dos meus vizinhos. Ela, não quero saber, você não entende, a gente depende de pagar aluguel, o aluguel aumentou, a gente tem que mudar de casa. Todo ano tem reajuste, né? A primeira casa, assim, que eu me lembro, né? Porque eu já tive infinitas casas, de que eu era criança, então. Ó, eu lembro assim, a primeira casa que eu morei, deixa eu ver se eu recordo bem, porque, gente, é sério, eu morei demais em casa, eu morei em muita casa, tipo, umas 10 casas eu já mudei. Deixa eu ver, foi assim, a gente veio do norte quando eu era criança, quando eu, tipo, nasci. Aí, a primeira vez eu morei na casa da patroa da minha mãe com ela.
Aí a segunda, eu morei na Vila Bela, que foi a primeira casa que minha mãe alugou depois que a gente veio do norte pra cá. Que aí minha mãe foi juntar todos os filhos que eram tudo desmembrado e tal, moramos lá. Aí depois de lá a gente saiu e foi pra uma casa lá na Vila Alpina. Daí essa casa a mulher era muito chata, a nora da dona da casa era muito chata e tal. Aí a gente resolveu mudar para outra casa porque ela era implicante, era um quintal com várias pessoas e ela morava de frente da casa que eu morava. E aí ela se incomodava com barulho, com luz. E a gente nem fazia barulho porque todo mundo dormia com as galinhas para trabalhar cedo. Eu saía cedo para ir para escola. Ela se incomodava com barulho de panela de pressão. No sábado ela queria dormir até mais tarde, a gente acordava cedo, ligava a máquina, ela se incomodava. Aí a gente saiu. Aí a gente foi pra vila. Aí foi pra casa da minha irmã, eu acho. Depois a gente foi pra casa dessa minha irmã. Que eu lembro, assim, eu tô lembrando por alto, porque eu já mudei demais. Aí foi quando eu fui morar lá na casa dessa minha irmã, que a minha irmã foi pro Japão, aí ela combinou com a minha mãe e falou, mãe, eu vou pro Japão, vou morar lá. Ela tinha separado do pai das crianças, ela se juntou com um japonês, se casou, na verdade, com o japonês. Aí ela foi pro Japão e falou, vou deixar vocês na casa que eu moro, né, que foi a que meu marido foi conhecer. Aí foi assim, eu lembro que a gente mudou muito, assim, infinitas casas. Aí quando a gente se estabilizou nessa mais ou menos um tempinho, que não da minha irmã, que eu tinha ele pequenininho, aí eu trabalhava, né, trabalhava muito, que nem uma condenada, tudo, às vezes feriado, às vezes sábado, às vezes domingo, eu emendava, não ficava em casa. Aí eu lembro que meu marido foi lá pra gente se conhecer. Aí ele entrou na casa. Não, na primeira vez ele foi no portão, ficou olhando, observando e tal. A gente sempre ficava no portão conversando dentro do carro, naquele tempo podia, né? Aí eu me lembro que nesse dia que ele entrou, ele teve a primeira reação que ele teve. Ele ficou lá, aí lembrei agora, eu lembrei que eu tava tentando lembrar como foi o momento que a gente ficou. Foi assim, ele foi passar acho que um dia da folga dele, que acho que era num sábado, se eu não me engano, ou num domingo. E aí ele chegou, tava eu e o Diego, meu filho pequenininho, a gente tava lá, eu tinha arrumado a casa mais ou menos o que deu pra fazer. Aí não tinha nada pra comer, a gente fez um macarrãozinho lá, que ainda eu trabalhava, então eu tinha uma condiçãozinha de fazer uma comida. Aí fiz um macarrãozinho lá pra mim, pra ele, com um suco, daqueles que suco, gente. Não porque eu não tinha condição de comprar um suquinho melhor, mas eu tinha, mas acho que é porque era domingo, tava tudo fechado. Na semana eu trabalhava, minha mãe não tinha comprado nada, eles não tinham o hábito de tomar um suco nem um refri. Aí pra fazer um agrado pra ele, eu comprei saquinho de que suco, daqueles de uva, bem horrível, que ainda tinha daquele suquinho, já tava escasso, já tava pra sumir as prateleiras. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, peguei esse suquinho, preparei, fiz acho que um macarrão. Aí ele falou que vinha. Aí eu falei assim, eu vou guardar um dinheiro, qualquer coisa a gente compra uma pizza de tarde, né? Quando for escurecendo. Aí ele veio, acho que depois do almoço, não sei se ele almoçou pra lá e veio, acho que ele veio depois do almoço por volta. É porque também ele acordava à tarde, né? Ele não veio cedo. Ele dormia até duas e pouco da tarde, nesse horário ele acordou, tomou banho, se trocou, veio. Aí a gente veio conhecer minha casa. Minha mãe não tava eu. Misericórdia, que vergonha, Jesus amado. Eu lembro que no corredor, assim, na entrada. É assim, ó, tinha uma garagem. Aí naquela época não tinha portão na garagem, era ao relento, assim, tipo, só tinha uma pila, um negócio de uma coluna, assim, uma coluna de concreto, né, bem grandona, que era a entrada, como foi feita a entrada da casa. Aí era um céu aberto, assim, era um chão de piso queimado, assim, um cimento queimado, né, na entrada da garagem, não tinha piso assim, porcelana, esses pisos assim, frios, sabe? Essas, tipo porcelanato, que fala porcelana, sei lá como é que chama isso. Não tinha esses pisos, azulejo, né? Não tinha azulejo, não tinha nada. Aí tinha um cano na entrada da garagem, assim, que a água vinha da laje, caía lá no buraco, aí tinha um buraquinho, assim, como se fosse um negocinho que tinha uns ferros, assim, umas grades de ferro para cair a chuva ali, a água da chuva caía ali para não entrar sujeira. Aí aqui do lado tinha uma casa de uma mulher que a minha irmã deixou morar, porque nem era da mulher nem nada, o quintal não tinha dono. Era uma casa que a minha irmã morou, que um cara lá conhecia o pai dos filhos dela, tal, eles se conheciam. Aí ele deixou da minha irmã morar com esse rapaz lá com os filhos pequenos e grávida e tal. Aí acho que o rapaz, não sei que rolo que deu, o cara morreu. Aí não tinha dono na casa. Aí esse meu cunhado continuou morando com a minha irmã, eles se separaram, ele saiu. Minha irmã continuou morando com os sobrinhos meu, né? E aí ela chamou a gente, que ela se casou, na verdade, com o japonês e tal. Aí ela foi pra morar com o japonês no Japão e tal, ela casou tudo bonitinho e tal. Aí ela estabilizou todo mundo e falou, ó, todo mundo vai, mora lá com as coisinhas dela e tal, com as coisas de cozinha, cama, tudo, completo. Os móveis dela ficou na casa, as panelas dela ficou tudo lá. Aí ela falou, vocês vão vir pra cá, e veio eu, minha mãe, meus dois irmãos mais novos e o outro, que era um dos mais velhos que morava com a gente, não quis vir. Ele falou, não, eu vou continuar morando na casa de aluguel que eu morava, porque depois não dá um rolo, não dá certo, e eu não quero ficar mudando, porque eu tenho trabalho, eu tenho que me estabilizar num canto. Aí ele ficou na casa que a gente morava, ele continuou pagando aluguel, continuou morando sozinho lá, a gente veio embora com saco de roupa, saco de lixo mesmo, botamos naquela casa.
E aí o meu marido veio pra conhecer, aí a gente tinha uns móveis bem simplesinhos, a casa toda velha, bem caindo nos pedaços, o banheiro era mais... E ainda, que eu acho que, se eu não me engano, eu acho que ele chegou a conhecer o banheiro depois que minha mãe já tinha mandado reformar, que o banheiro era bem feio, bem feião mesmo. Aí minha mãe mandou arrumar as porcelanas do banheiro, mandou colocar um chuveirinho novinho, colocou um piso escurinho assim no banheiro, assim até o teto, tal, arrumou a janelinha. Aí mais ou menos deu uma garibada na casa, aí deu uma colocadinha de piso, acho que na cozinha, trocou o piso da cozinha que tava muito feio, que a cozinha era bem pequenininha, era um ovinho, e tinha um cubículo que a gente considerava aquilo como um quarto ou uma sala, que não era nada, na verdade, aquilo ali era um horror. Era um troço bem pequenininho assim, bem um cubículozinho pequenininho, um bequinho, que a gente falava que eu era uma hora a gente fazia de sala, outra hora a gente fazia de quarto. No tempo que meu marido foi era considerado como sala. Ali a gente colocava uma televisãozinha de tubo pequenininha assim, eu acho que era colorida, e colocava cadeira de plástico, 3 cadeirinhas de plástico para sentar, porque era bem pequenininha, ali a gente ficava, era a nossa sala. O quarto, a minha irmã tinha deixado a cama de casal dela de madeira, de casal, e eu acho que tinha uma outra caminha de solteiro na frente dessa cama de casal e um guarda-roupa bem grandão, de ponta a ponta, que todo mundo socava a roupa lá dentro, todo mundo usava o mesmo guarda-roupa e o mesmo quarto para tudo. Aí os meus irmãos, como eram novo e eram solteiros, só namoravam, aí eles não viviam muito em casa, só dormia lá, né, pernoitava lá na casa, e depois eles iam para casa da namorada, outro para casa da noiva, ficava fim de semana para lá. E aí eles ficavam, viajavam, passeavam, ficavam fim de semana na casa da namorada, só ficava eu, minha mãe, meu filho e meus sobrinhos na casa. Gente, pensa todo mundo, toda essa galera morando dentro de um único quarto, todo mundo para dormir ali, não cabia. Ou a gente espalhava colchão no chão, ou meus irmãos iam dormir no colchão lá no outro cômodo que a gente considerava como uma sala, que juntava as cadeiras, encaixava uma na outra, colocava no canto para poder caber um colchãozinho de solteiro, que na verdade não dava nem para abrir a porta para poder sair, tinha que passar pela cozinha, porque tinha 2 portas, 2 entradas. Na cozinha tinha uma e na sala minha mãe mandou fazer outra porta. Aí trocou a janelinha também desse cômodo que nem tinha janela, eu acho que era tudo fechado, era um único cômodo assim, tudo fechado, a casa era única. Aí minha mãe mandou fazer uma janelinha, mandou colocar uma porta para ventilar um pouco, né, para fazer como se fosse uma salinha. Colocou uma janelinha pequenininha simples, só de vidro, um vitrozinho. E aí tinha uma porta também, só que a gente não conseguia usar essa porta porque sempre tinha um colchão, uma cadeira, alguma coisa ali que alguém tava ali. Aí eu lembro que eu dormia com meu filho, eu acho que na cama com a minha mãe. Ainda tinha um berço do meu filho, porque meu filho era neném, tinha nascido lá, né? Então, nascido na outra casa, mas eu trouxe o berço que ele ainda era bebê. Aí ele foi crescendo, nesse tempo ele ainda tinha 1 aninho e pouco, ia completar 2. Ainda usava berço, né, pra não cair. Ainda tinha carrinho dele. Pensa, gente, a bagunça que era carrinho de criança, era andador dele, que ele andava lá pela garagem, era banheira, era berço, um monte de roupa dele, era a cômoda dele, que era o conjunto do quartinho dele, que ele não tinha quarto, então botava tudo enfiado ali no mesmo cômodo. O quarto era um quarto bem grande, então cabia bastante coisa. Então era um guarda-roupa único que pegava uma parede inteiriça, com todas as roupas de todo mundo lá dentro. A do meu filho era na gavetinha da cômoda dele, que era meio larga, assim, com as gavetas grandes e bem alta. Tinha umas 6 gavetas. E aí o bercinho dele era bem largo também. Às vezes eu colocava alguma coisinha no bercinho dele, pacotinho de fralda, essas coisas. E tinha um suportezinho de pano que eu mandei bordar, que eu colocava também as fraldas todas lá dentro para não ocupar espaço nas prateleiras. Eu botava numa parede, assim, pendurava um negócio bem bonito, assim, do Mickey, grandão de tecido, que lá eu enfiava todas as fraldas dele. E aí eu trabalhava, ajudava minha mãe a pagar as contas, e aí a gente fazia a compra, todo mundo dividia as contas, até aí beleza. Aí eu lembro que nesse dia que o meu marido veio, meus irmãos não estavam, eles sempre trabalhavam, viajavam, ficavam na casa das namoradas fim de semana. A minha mãe trabalhava no buffet, aí eu tava em casa, fiz um almoço pra mim, pras crianças e pro meu marido, que ele já tinha almoçado, né, que na época era meu namorado. E aí a gente ficou conversando, sentamos lá, ele ficou olhando meio desconfiado, assim, tipo, nossa, coitada, que situação. Aí ele olhou, perguntou um monte de coisa, perguntou o que a gente tinha pra comer, olhou os armários e tal, abriu a geladeira, olhou, viu que tava bem escasso. Aí eu falei, tem suquinho de uva. Aí o Diego todo feliz tomando num copinho lá, ainda era tipo uma mamadeirinha que ele tomava. E ele olhando assim, a gente bem assim, a situação bem feia mesmo, bem precária. Eu trabalhava e tinha meu dinheiro, meus irmãos trabalhavam e minha mãe também. Só que era tanta coisa para fazer, tanta coisa para organizar, tanta coisa para fazer naquela casa, tanta coisa que a gente precisava, era necessidade de tudo no geral. E a gente também tinha nossas contas para pagar, né, pessoal? E aí a gente pegava e passava muita dificuldade. Minha mãe, coitada, era para pagar água, para pagar a luz, era para pagar a despesa, era gás, era muita coisa. Era para pôr esgoto, que era tudo a céu aberto. Então, o que eu me lembro, quando a gente entrava assim, que saía da garagem que entrava, no tempo que eu conheci meu marido era horrível, lá não tinha ainda o piso, que depois a gente contratou uns pedreiros para arrumar. Aí tinha assim, era uma fossa que ela vinha do cano lá do... Tipo assim, tinha um tanque aqui no cantinho do lado direito, tinha a casa de uma mulher que ela morava num quarto e cozinha, ela morava,
quarto, cozinha e banheirinho, é nesse lado aqui direito. Quando já entrava a garagem do lado, já tinha o portão, a casa dessa mulher em frente, o portãozinho de entrada. Aí não tinha portão, era o espaço do portão aqui pequeno e o espaço do portão grande de garagem, mas não tinha portão, era o relento. Aí eu lembro que na situação que a gente vivia, aí começou a melhorar as coisas e tal, e sempre a gente tinha um dinheirinho. Aí a minha mãe mandou colocar aqueles tabume, acho que é tabume, que fala umas tábuas vermelhas, que é quando vai preparar uma obra, né, pra tampar. A minha mãe comprou duas daquela, me mandou medir lá, comprou duas bem grandonas, aí aquilo foi nossa como se fosse uma porteira, né, pra entrar numa roça, num sítio. Aí minha mãe pegou uma correntona grande e um cadeado grande, colocou ali, e no outro acho que a gente pôs um portãozinho de ferro, já tinha esse portãozinho de ferro, eu não lembro direito. E aí a gente ficou assim, nessa do portãozinho de ferro desse lado que os parentes da gente trabalhavam com portão, né? Aí minha mãe pagou pro meu primo, eu acho, colocar um portãozinho normal, bonitinho, assim, com lança, tudo desse lado, e desse lado ficou escancarado. Como ninguém tinha carro lá, o que a gente fez? Pra melhorar um pouquinho a renda, a garagem era bem grande, eu acho que ela cabia de 2, até se bobear 3 carros pequenos, eu acho, ou era 2, não sei, acho que era 2. Ou era um caminhão, tipo assim, se colocasse um caminhão, um carro pequeno, ou 2 carros pequenos, ou até 3, acho que cabia. Aí eu lembro que a gente pegou e alugou a garagem, a gente conversou com o pessoal, falou se alguém queria, sempre alguém passava perguntando se estava alugando, só que não tinha portão. Aí minha mãe, para alugar essa garagem, para ter um pouquinho mais de segurança, colocou esse tabume com essa corrente, esse cadeado, fez a cópia, e pediu para tá alugando para alguém para ajudar, né, com um pouquinho da garagem para ajudar um pouquinho nas contas, que a gente queria reformar a casa. E aí a minha irmã deixou essa mulher morar com o marido e a filha, e ela arrumou outro filho nessa casinha do lado, ela ficou morando para lá. E minha mãe continuou morando na casa da minha irmã, que era reto, aqui assim, desse lado. E aí lá no fundo, o resto do quintal todo era um quintal imenso, gente. Vocês não têm noção, era como se fosse sei lá, uma coisa horrível assim. Aí era muito barro. Era entrada assim de barro, você já pisava, se estivesse chovendo, você escorregava, caía de bunda, você ficava patinando no barro, porque ficava liso, assim, igual um lodo. Aí desse lado tinha um tanquinho para nós tudo no quintal usar. Aí esse tanquinho era bem pequenininho, baixinho, assim, tinha uma torneirona que era tipo um cano, assim, bem feio, bem mal feito. Aí no buraco do tanque era desse tamanho, era tipo do jeito que ia ser o ralo, acho que o ralo quebrou, não sei, eu nunca teve ralo. Aí o tanque tinha um rombo, uma craterona, assim, e aí a gente lavava a água caía no pé, pra vocês terem noção. Pra gente não ficar se molhando quando a gente não tava de chinelo, a gente botava um balde, uma bacia larga, assim, pra caber água lá, ia jogando, ia pegando e ia jogando. Lá pro fundo a gente levava, pra não ficar caindo ali, porque ele virava um lodo, era barro, aí caía aquela água, virava um lodo, aí no próprio barro formava lodo, sabe, aquelas coisas nojentas, parecia aquelas algas de fundo de mar. Aí a gente pisava, patinava, caía de bunda. Aí quando secava era uma perfeição, ficava rachado, sequinho, aquela terra seca, vermelha. Quando caía a água, era o sabão junto, aí patinava e caía, todo mundo de bunda no chão, sujava a roupa. Era um horror. Se machucava, ralava os dedos, torcia a bunda, torcia o braço, batia a bunda. Aí beleza. Aí quando foi um dia, meu marido foi lá, olhou, ficou olhando, observando e comentando e falando, nossa, vocês vivem tão simplesinho, vocês passam dificuldade, não sei o que e tal, vocês não tem nada pra comer, nossa, vocês tomam suquinho desse daí, bababá, minha tia vende no barzinho dela e bababá, e começou conversando, só que eu vi que ele tava tentando absorver informação pra, tipo, ver qual era a necessidade da gente, né? Aí eu falei, a gente vive nessa situação, né? Não sei se você vai querer mais voltar, se vai continuar comigo. Ele, mas eu não ligo pra casa não quer dizer nada. Eu falei, mas tem gente que gosta de casa, que a pessoa tem uma casa boa, eu não tenho casa boa, a gente vive aqui, minha irmã que deixou a gente morar, a gente não paga o aluguel, pelo menos já sobra um dinheirinho, que na casa que a gente morava, todo mundo pagava a conta e ainda pagava aluguel caro, né? E todo ano mudava, aumentava o valor e a gente mudava de casa, então sempre tinha que pagar carreto e tal, eu gastava muito. E era móveis que quebravam, imóveis que compravam, imóveis que quebrava. Aí ele falou, não, é melhor vocês ficar aqui, depois mais pra frente vocês arrumam. Aí com esse incentivo de eu estar namorando com ele, ver que ele vivia mais ou menos assim, melhorzinho que eu, e eu querendo mudar, né, de situação, eu conversei com a minha mãe, a gente conversou com meus irmãos, com a minha irmã que morava no Japão e tal, ela ficou de dar um dinheirinho todo mês pra minha mãe. Aí a gente foi pegando e foi começando a melhorar, aí chamamos pedreira, aí começou a cimentar o quintal, porque quando caía aquela água suja, a água ia lá pro fundo e lá atrás era lotado de mato. Gente, vocês não têm noção. Lá, gente, eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi. Mas o meu irmão já contou pra minha mãe me contou que meu irmão já achou escorpião lá no fundo do quintal. Eu lembro que a gente dormia, aí futuramente a gente pegou, se juntou, eu e meu marido, a gente foi lá, a gente casou e tal, e eu já tinha um dinheiro pequenininho, depois eu arrumei outro filho. Aí a gente foi morar lá no fundo, eu construí. Eu me lembro que quando a gente dormia na casa, já arrumadinha, bem arrumadinha, assim, não era uma casa muito feia. Até que mais ou menos, né, pra situação que eu vivia era
boa. Aí eu lembro que eu tava dormindo com meus filhos lá na casa normal, assim, na cama. E aí eu ia pra sala, às vezes à noite, às vezes eu ia passar pra sala pra ir no banheiro. Minha casa era bem grandona, os cômodos eram enormes, o banheiro era gigante, parecia um cômodo assim, normal, parecia tipo uma salinha, uma cozinha. Aí eu lembro que eu entrei assim, quando eu ia entrar no banheiro, que eu passava pela sala, eu vi umas lacraias, eu chamo de lacraia, não sei como é que vocês chamam, aqueles bichos peçonhentos, grandão, parece um escorpião, que ele é bem grandão, ele tem uma cabecinha redonda assim, ele parece um escorpião, só que ele é bem grandão, na cor de barata e tem várias pernas, uns chamam de centopeia, outros chamam de lacraia, né, piolho de cobre, blá blá blá, cada lugar, cada um chama de um jeito, eu não sei exatamente qual é o nome. Nossa, gente, quantas daquela meu marido matou, quantas daquela meus filhos matava, quantas daquela entrava na sala, corria pela casa assim, e às vezes eu passava, elas pulavam, passava por baixo da minha cama, saía debaixo da cama, corria pra sala. E elas não vinham da parte de dentro, elas vinham da parte do terreno, né, que era sujo, era cheio de mato. Meu irmão já tinha visto o escorpião. Quando a gente começou a mexer lá pra melhorar, colocar, pra tirar os matos, que ele começou a colocar cimento lá no fundo e tal, que a gente pretendia melhorar e tirar aquela mataiada porque tinha criança, né, tinha medo de picar. Gente, aranha, então, infinitas aranhas horrorosas. Eu lembro um evento que um dia eu achei uma aranha vermelha, não, ela era assim, parecia um filhote de caranguejeira, tá, eu tô falando o que eu vi, não tô exagerando e nem tô aumentando e nem inventando, parecia um filhote de caranguejeira, era tipo assim, não era grandona, mas ela era feia. Ela tinha umas patas gordas, muito gordas, e ela era muito peluda, ela tinha muito pelo. E na garrinha, nos negocinhos dela, era vermelhinho, vermelhinho da cor de sangue. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Era muito grande e grosso, assim, como, sabe, muito feio. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que a gente tava dormindo na sala dessa casa que eu construí lá no fundo um dia. Aí eu olhei pro lado, assim, até a gente tinha dormido no colchão, porque a casa era muito fria, era tipo de telha só. Aí eu lembro que a gente tava dormindo. Eu acordei, olhei pro lado, assim, meu filho era pequeno. Quando eu olhei pro lado, eu vi aquele bicho correndo. Eu comecei a gritar, eu chamei minha mãe. Eu morria de medo de pegar esses bichos peçonhentos. Minha mãe não tinha medo de nada. Aí minha mãe veio correndo, eu falei pra ela, mãe, tem uma aranha horrorosa aqui em casa, corre. Aí elas vinham tudo do mato. Aí ela começou a subir na parede da sala, correndo, que nem uma maluca. Ela, bem rápido, assim. Ela disparou a correr e ela já tava na metade da parede, já tava quase indo lá pra cima. Aí minha mãe veio correndo, pegou um guardanapo, gente. Pra vocês terem noção, minha mãe era muito maluca e corajosa. Sempre foi, até hoje. Ela pegou, assim, com um pano, apertou pra não devolver assim, picar ela apertou com toda a força e espremeu na mão dela, falou, daqui você não vai sair, aqui você não vai me picar e você não vai fugir, eu vou te matar. Ela apertou com toda a força, jogou no chão com tudo assim, aí começou a pisar em cima. E quando a gente começou a olhar, eu tirei várias fotos na época, eu falava, meu Deus do céu, eu fiquei olhando, eu falei, mãe, que bicho feio. Ela falou, isso é um perigo pegar essas crianças, que não sei o que, vocês têm que limpar esse quintal urgente, a gente tem que melhorar isso aqui, não dá pra continuar nessa situação. Aí meu marido via aquela situação, aquela água fazendo assim, a água vinha, caía do tanque, fazia blá, aquela água seca. Quando não, às vezes eu ainda tinha um pouco de cuidado, eu não gostava de sujeira, eu era meio chata. Aí eu peguei, fui lá, comecei a tentar melhorar, pegava balde, pegava bacia, colocava, ia lá, jogava lá no fundo e tal, e sempre limpando os matos e tal, e sempre tirando a sujeira, melhorando uma coisa e outra, tal, lavando as cadeiras que ficava ali fora. E lavando o tanque, jogando cândida, e tentava. Aí minha mãe foi e falou, eu vou comprar um sifão, vou colocar nesse tanque. Isso não é justo, isso não é vida de uma pessoa sobreviver numa situação dessa e tal. Aí meu marido ficava assistindo aquela cena, minha mãe tentando pôr cano no tanque, aí minha mãe não sabia, machucava a mão, e não tinha ninguém pra fazer o serviço pra gente, que meus irmãos não viviam em casa, eles faziam pouco que dava, mas eles trabalhavam muito, só viam morto de cansado, a gente trabalhava demais. Aí eu lembro que eu via aquela situação e falava, gente, a vez que eu chorava, a vez que eu sentava ali, tava com fome, eu tinha que comprar algo pra comer, porque na minha casa nunca tinha, e se eu comprasse pra todo mundo assim, todo mundo acabava com tudo. Quando eu ia comer, chegava a minha hora, não tinha mistura, e era muita gente, comiam demais, e todo mundo levava marmita. Aí eu lembro quantas vezes eu lembro que eu contava pro meu marido que eu levava arroz, feijão com ovo cozido, porque eu não gostava muito de frito. Eu lembro que minha mãe cozinhava um ovo para cada filho, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Aí a gente levava aquelas marmitinhas de ferro amarrada no elástico. E quando a situação tava um pouquinho melhor, que minha mãe conseguia fazer uma feira, eu lembro que a minha mãe ralava o repolho, refogava o repolho, nem dava para pôr na manteiga, que nem tinha margarina nem nada. Pingava uma gota de óleo, lá picava uma cebola dentro, colocava um sal, misturava, pronto. Era o arroz, feijão, ou o ovo cozido, ou o repolho refogado. Quando a situação tava boa, porque a maioria das vezes eu lembro muitas vezes, gente, eu trabalhei muito tempo comendo arroz e feijão puro. Pegava, fazia tudo fresquinho para não estragar na marmita, botava aquele monte de caldo para a marmita ficar molhadinha, para não ficar sem gosto, não ficar seca, não dar aquele desânimo de comer. Eu sentava com a barriga, o estômago roendo. E aí eu ia comer, aí eu comia com prazer. Eu falava, gente, eu vou comer, porque se eu não comer isso aqui eu vou morrer. E eu comia com aquela gana, assim, parecia que eu tava comendo um caviar, sei lá, que eu nem sei o que é caviar, né?
Aí eu lembro que eu comia aquilo, era muito desesperador a fome. Aí eu comia aquilo. Quanto? Não, quando não acontecia essas coisas, eu ia lá pegar a marmita, tinha uma ratazana em cima da minha marmita. Por quê? Eu trabalhava numa loja, que era lá no centro da cidade, lá era tudo muito nojento, mas a ratazana sem mentira nenhuma. A gente tinha umas bichonas desse mesmo, cada rabão assim, elas passavam correndo, pulavam na minha marmita, davam umas bocadas lá e corria. Quando eu chegava, tava atacando lá. Era a guerra entre eu e a ratazana pra comer a marmita. Eu falava, ah, sua desgraçada. Aí eu ia lá, pegava, tirava a bicha, jogava tudo no lixo, com marmita e tudo, com garfo, tudo. Saía com a barriga roncando, com embrulhando o estômago, querendo vomitar. Pegava vale na loja com a minha patroa e falava, eu vou morrer aqui, porque a ratazana comeu minha marmita. Ela de novo, eu falava, Aí botava o meu irmão pra matar rato, pra botar chumbinho, pra botar remédio pros ratos, cola pega rato, pra matar as bicharadas lá da loja. Aí lá ia eu desmaiando pra um restaurantinho lá, uma lanchonete do lado. Aí pedia pro cara preparar um almocinho, engolia tudo rápido. Eu pedia uma marmita, trazia pra loja, comia correndo, era sentar, comer, levantar, trabalhar. Quando não, tá com fome, toma água, e toma água, e toma água, e toma água. Gente, olha que situação. Meu marido me conheceu, era só a caveira, só a pele e o osso. Branca, só tinha olho e dente. E o cabelo, que era daquele, parecia aquela mulher aquela moça que morreu lá, que tinha um cabelão inchado, que era todo cacheado no cabelo, era até a bunda assim, gigante no cabelo era. Aí foi isso, essa situação. Aí meu marido ficou muito assustado, falou, gente, tadinha dela, ela passou muita necessidade e tal. Aí eu lembro que ele foi, conversou com a família dele, conversou com a mãe dele, ele recebia VR ou VA, não sei, e aí ele recebia cesta básica. Daí o que ele fez? Ele foi, conversou com a mãe dele e falou, a gente não precisa, a gente tem uma condição melhor, a cesta vem por vir, né, a gente nem come, nem não precisa dela. Daí ele foi, conversou com a mãe dele, aí ele levou a cesta básica levou pra mim uma vez. Aí eu lembro que eu fui assim, falei, nossa, você vai me dar uma cesta básica? Ele falou, eu vou te dar de presente. Ele tirou do carro, abriu assim, nossa, eu fiquei muito feliz, só que eu fiquei com muita vergonha, né? Falei, meu Deus, que vergonha, o cara teve que trazer cesta pra gente. Aí eu lembro que também meus filhos recebiam, meus filhos não, na época era um só, que eu tinha só o Diego. O Diego recebia aqueles pacotes de leite, leve leite da escola, e aí eu pegava aquele leite e preparava pra gente. Ali eu fazia pudim, eu fazia arroz doce, eu fazia... Então, pessoal, como eu estava falando, meu celular ficou sem memória, eu tive que dar uma limpadinha, não sei se eu vou continuar, se eu vou conseguir terminar. Então, só para finalizar, como eu estava falando do leite, né? Que eu pegava o leite em pó que meu filho ganhava na escola e eu fazia várias coisas com ele, porque a fome era brava, gente. Eu tinha dinheiro, mas não dava para suprir tudo, né? Era muita coisa. Eu tinha filho pequeno, usava fralda, eu trabalhava fora, também tinha meus gastos. Leite era fralda, sopinha, aquelas sopinhas de potinho. E eu lembro também que eu comprava pro meu filho, eu não comprava assim uma lata, duas latas, uma lata assim pra semana. Eu comprava aquele fardo, aquela caixa fechada de lata de leite ninho. Comprava todos os tipos de aquelas farinhas, né? Tipo mucilon, farinha láctea, aveia em flocos, cremogema. Tudo dessas coisas que você imaginar, né? Estom, tudo. Eu comprava aquele monte de lata. Às vezes eu comprava as caixas fechadas e deixava lá e estocava umas pilhas no quarto onde eu morava lá, pra minha mãe dar pro meu filho quando ele chegasse da creche. Mandava pra creche também. Aí tinha que comprar uma madeira nova, era infinitas de mamadeira, 1 tonelada de chupeta, pra não ter perigo de perder, de Deus o livre cair lá e perder e minha mãe ficar sem ter que ficar com ele gritando pra correr em farmácia, né? Sem ter como, né, ir numa farmácia sem um carro, sem nada. Aquele tempo não tinha esse negócio de aplicativo. E nem tinha esse negócio de táxi, era pra rico, né? Morava num lugar assim que não tinha carro, não tinha nada, não tinha ninguém. Minha mãe sozinha cuidando do meu filho e dos meus sobrinhos, né? Na verdade, eu ficava na creche, né? Como eu falei. Ela só ia buscar na creche e esperava eu chegar pra ficar com ele. Mas ele já tava dormindo quando eu chegava. Fato que vocês sabem que criança consome muito e gasta muito, né? Então eu tinha que gastar muito com meu filho. Então não sobrava muito dinheiro pra estar comprando do bom e do melhor pra casa. Então a gente vivia meio escasso. Aí meu irmão dava um pouco daqui, o outro dali, minha mãe também. E aí aos poucos a gente ia suprindo toda a necessidade, ia mantendo a casa mais ou menos, ia arrumando. E foi melhorando e tal. Meu marido começou a me ajudar com a cesta básica. Aí todo mês ele trazia a cesta pra mim, ele trouxe por um tempo. Aí também às vezes ele pegava uma hora extra, essa hora extra que ele pegava, ele dava tipo como se fosse uns R$ 50 por semana pra mim, pra me ajudar. Ele pegava do jeito que ele trazia, ele vinha, trazia o dinheiro pra mim, me dava. Ele começou a me dar uma força, né, pra dar uma melhoradinha na situação. Aí eu conseguia comprar, eu sempre comprei tudo pro Diego, mas se eu comprasse tudo pra ele, faltava pra mim. E aí, às vezes, eu pegava e pra não comprar, pra não faltar pra ele, eu não comprava pra mim. Então, já é hora do almoço com fome,
Aí eu ia comer a marmita tava lá com a ratazana comendo minha marmita. Quando não, eu deixava esquentando no marmiteiro. Aí eu abria, deixava aberta, corria pegar um garfo, um copo, comprar um refri correndo e deixava a marmita só com a tampa encostada em cima. A ratazana dava um tapa na minha tampa da marmita, entrava dentro, comia lá o que dava. Quando eu chegava, ela pulava e corria. Aí eu jogava tudo no lixo ali, pronto, passava. E era fome, fome. Às vezes eu não queria ficar pegando vale, passava o dia inteiro bebendo água para disfarçar a fome. Gente, mas eu penei naquele tempo. Pensa na pessoa que sofreu o pão que o menino amassou, fui eu. Pensa na pessoa que comeu o pão que o menino amassou, fui eu. Gente, eu sofri horrores ali. Eu sofria que eu ia trabalhar cansada, fraca, sonolenta, sabe, sem energia, sem vitamina no corpo. Eu era branca, parecendo sei lá, uma parede tão branca que era, magricela, olhuda, só tinha o cabelo consumia minhas energias. Aquele cabelão assim, passando da bunda e eu magra, parecia uma caveira seca andando na rua. Tentava manter a aparência, mas por dentro tava fraca. Sustentar o meu filho, para dar do bom e do melhor para ele, para ajudar na minha família, né? Meus irmãos, minha mãe, todo mundo pagar as contas direitinho para ninguém atrasar. E era muita conta, as contas vinham muito altas, não pagava aluguel, em compensação, tanto de conta que eu pagava naquele lugar era demais. E aí a gente começou a arrumar o encanamento lá do quintal, arrumamos o esgoto, que era em céu aberto, que ele jorrava aquelas fossas. Gente, era uma fossa nojenta que jorrava aquele monte de sujeira assim no quintal, que ficava jorrando assim, aquela fossa podre. Conforme dava descarga, voava sujeira tudo pelo quintal, a gente passava pisando por cima daquilo. Aí às vezes a gente colocava umas pedras, uns negócios para pisar por cima, para não pôr o pé naquele negócio. Teve vezes de eu ir lá estender roupa do dia que eu lavava a roupa lá no tanque, vinha no varalzinho perto da janelinha do quarto, quando eu começava a estender a roupa, aí eu via uns bichos passando assim, eu pulava e dava aqueles gritos quando eu olhava aquelas ratazanas gigantes. Quando eu via que era ratazana que eu pulava gritando, elas iam me atacar. Vocês não têm noção, gente, sabe ratazana que ataca igual gato, igual rato, quando tá, não, igual o cachorro bravo assim? Elas vinham, faziam um barulhão assim com a boca e dava aquelas bocadas pra tentar me pegar. Aí eu começava a gritar, eu pegava o que tivesse, uma roupa, um pau, uma vassoura, uma pá de cabo assim, abatendo nela, e elas vinham, faziam uns barulhão assim, pulavam em cima de mim pra me atacar. Eu pulava na cadeira de plástico. Quando eu subia na cadeira, eu encolhia o pé, ela pulava, ainda tentava pegar meu pé, eu encolhia meu pé, eu gritava muito, eu batia o pé. E aí, quando eu via elas passando, que eu ficava brava, que elas passavam, que eu de novo, não aguento mais essa ratazana. Aí eu saio, quando eu bati o pé, ela fazia aqueles barulhos assim, vinha pra cima. Gente, quantas e quantas vezes eu tentei, as ratazanas tentavam me atacar. O pau comia feio. Era lá no trabalho os ratazanas grandão, assim, os bichona, e lá onde eu morava a mesma coisa. Gente, eu não sei como a gente não morreu com doença do rato. Eu sei que ali já morreu gente com doença de rato, meus cachorros já morreram ali, a maioria dos cachorros que a gente teve, coelho, tudo que era bicho que a gente criava ali na via pra frente, era coelho, era cachorro, era passarinho, tudo morria. Ou era os gatos, ou era os ratos que mordiam os bichos, ou eles pegavam a doença lá, acho que de rato, e morria. O dos últimos cachorros que morreu, que foi o que a gente mais sofreu, que ele era o mais novinho, o filhote da cachorra do meu irmão, que ele era uma Rottweiler, o cachorro ele morreu com doença do rato.